aqui a fazer a gravação da nossa aula. Na nossa aula de hoje, nosso projeto de eletiva, nosso projeto que nós chamamos de poecolia, né? Esse aglomerado de reflexões. Nosso tema de hoje, então, o tema que nós iremos refletir hoje será o tema da normalidade, né? Uma pergunta Foucaultiana, mas que outras pessoas também refletiu sobre, um conceito que Michel Foucault, filósofo francês, questionou: o que é normal? O que é ser normal? O que estabelece a normalidade? Será que quando nós identificamos uma estranheza, quando nós olhamos algo e não concordamos com aquilo, será que nós, que discordamos, estamos certos? Ou será que aquele, que faz diferente é que está? O que é normal? Será que o normal é isso, essa imposição histórica e social que as pessoas colocam sobre a mesa e diz: isto é normal? E se eu faço algo diferente disso, eu sou anormal? Aí que tá. A nossa primeira reflexão começa a pensar estas coisas. A Giovana pergunta, o meu gato acabou de passar ali atrás. A Giovana pergunta se já estou falando. Sim, Giovana, já estou falando. Você não está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Por favor, me ajudem. Porque não adianta, se a pessoa está falando sozinha, ninguém está me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim ou não? E aí? Porque senão eu ajeito o áudio aqui, pode ser o meu. Estão me ouvindo? Sim. Eu tô ouvindo de boa, tá normal pra mim. A Fernanda também falou que está ouvindo normal. Olha, a Fernanda está me ouvindo normal, mas o que é normal, Fernanda? Que particularidade é essa? Meu Deus, Giovana, tem algum problema com o seu microfone? Então, dentro dessa perspectiva Foucaultiana, nós vamos começar a refletir as coisas, né? Dentro dessa sociedade que impõe, dentro dessa sociedade que estabelece paradigmas, né? Paradigma é uma palavra grega que significa exemplos, modelos, né? É por isso aquela ideia de quebrar paradigmas, de estabelecer novas conexões. Não, não de entender uma ideia que está posta e segui-la, né, como um rebanho que caminha, né, até chegar ao abismo e cair sem saber por que morreu. Não, né, é ter uma visão ampla, é questionar as coisas. Quando eu peço para vocês, quando eu digo, pensem na filosofia, estudem algo, pesquisem sobre isso. Se vocês olharem para mim e falarem, professor, não, eu não quero fazer, já é um começo. A aula já fora dada e vocês já abstraíram alguma coisa, porque é a crítica. É a contraposição, é a antítese, é entender que talvez essa maneira que eu acredite que seja a maneira normal de se dar aula, não é. É por isso que talvez, particularmente falando, eu procuro tentar dar aula totalmente de uma maneira diferente. Se for preciso subir na mesa, vocês sabem, eu subo. Se for preciso olhar cada um de vocês nos olhos, eu olho e questiono e pergunto e respiro e dou risada. E se for preciso, eu também choro, porque pensar a realidade enquanto realidade é isso. É se contrapor à normalidade das coisas. Ah, professor, mas essa anormalidade está ligada a um anarquismo, a uma guerra, a imposição da força, a luta? Nem sempre, né? Ou melhor, não só. Nós precisamos entender também que a normalidade, ou melhor, a anormalidade, ela está presente nas coisas mais simples. Quando eu questiono a ideia do que é normal, eu começo a entender que a normalidade das coisas, ela se constitui conforme o tempo. O que é normal para você pode não ser normal para mim. O que é normal hoje pode não ter sido normal ontem e possa ser que seja anormal amanhã.
Então, talvez, só talvez, o conceito de normalidade que venderam para nós é um conceito falacioso. A normalidade, como várias outras coisas, é uma mentira. Porque o que é normal? Pensando aquele áudio que eu encaminhei para vocês, onde nós refletíamos sobre o diálogo entre Diógenes e Alexandre o Grande, Alexandre, conquistador de vários impérios, né? Alexandre Magnus, né? Alexandre o Grande, Alexandre aquele que conquistava e conseguia tudo o que queria, ao se deparar com Diógenes, um filósofo cínico, né? Esse cinismo que está ligado aí à ideia de cachorro, aquele que era como um cachorro, aquele que vivia nas ruas, aquele que vivia desprendido, aquele que vivia como um cão, né? Aquele que talvez verdadeiramente era livre, porque não tinha amarras, aquele que vivia num barril. Esse era Diógenes, que não tinha nada. Às vezes carregava consigo um prato, né? Mas houve um momento que até do prato ele se desfez. Aquele que bebia água na fonte, e se não tivesse água na fonte, ele bebia onde tinha, ele esperava a água da chuva cair para beber. Aquele que entendia a diferença entre necessidade e essencialidade, né? Diógenes tinha para si só o que era essencial. E se, dentro da essencialidade, ele percebesse que, na verdade, nós não precisamos verdadeiramente de nada, não precisamos de uma casa, não precisamos de um carro, não precisamos de um bom emprego, né? Que, na verdade, as nossas condições essenciais, elas se dão a partir de subsistência, preciso de algo para comer e algo para beber, né? E dentro disso eu irei sobrevivendo gradativamente e vivendo, né, a experiência do eu e das coisas. Entendendo tudo isso, Diógenes, ele se encontra ali perante ao grande, ao magnífico, ao Magnus Alexandre, e perante a Alexandre que, né, estudou, fora discípulo de Aristóteles, grande intelectual, conhecia a fama, né, da estranha e anormal sabedoria de Diógenes. Então olhou para aquele pobre homem dentro do barril, que ao ver de Alexandre nada tinha, e perguntou: o que queres, Diógenes? Posso te dar tudo. Alexandre tinha tudo, né? Metade, né, de todo aquele continente, ou mais da metade, talvez, vai narrar a história, pertencia ao Império de Alexandre. Alexandre já tinha conquistado, né, com a ascensão do Império Romano. Então, ao olhar para Diógenes, Alexandre pergunta: o que queres, Diógenes? Posso te dar tudo isso, né? Então, Diógenes olha para Alexandre e diz: pode me dar o sol? Alexandre responde que não poderia dar o sol. E então Diógenes responde a Alexandre: não me tires aquilo que não podes me dar. Simplesmente pelo fato de Alexandre estar na frente de Diógenes no momento que Diógenes estava tomando um solzinho, se bronzeando ali no meio da ágora, né, a praça grega. E dentro dessa realidade, vocês já escutaram o áudio, tenho certeza, eu estou exemplificando aqui de maneira simplista, né? Dentro dessa realidade, né, desse contrário antagônico, de um lado Diógenes, de outro lado Alexandre, de um lado dentro de uma visão social, dentro da visão que a sociedade nos impõe, até mesmo dentro da nossa própria visão, dentro de uma visão consumista, capitalista, e assim sucessivamente, Diógenes parece ser o objeto, a persona, né, dentro dessa história, parece ser aí o personagem que nada tem, enquanto Alexandre parece ser o personagem que tudo tem. Diógenes é ali o anormal, enquanto Alexandre é ali o aspecto da normalidade, o aspecto do exemplo, daquilo que precisamos conquistar, o conquistador. Dentro dessa perspectiva, quem será que tem verdadeiramente alguma coisa?
Será que até dentro desse conceito de acreditarmos que sabemos o que é normal, até nisso nós caímos dentro de mais uma ilusão, de mais uma grande utopia? Será que até o conceito de normalidade, essa vida normal, o que é ter uma vida normal? É ter uma vida igual a todos os outros? É pensar igual? É não questionar as coisas? É seguir um paradigma, um processo, um padrão? É ver o mundo de maneira quadriculada? É não questionar? Isso é ser normal? Se ainda ontem, modo de falar, o Zoom vai cair daqui a 6 minutos. Nossa, o Zoom é muito bom, mas quando a aula tá ficando boa, ele cai, isso me estressa de um jeito. Então, assim, pensando essas questões, dentro desse processo, será que é isso ser normal? Será que a normalidade de fato existe? E se por acaso ela existir, será que a normalidade é algo benéfico? É algo bom? Ainda ontem, voltando onde eu parei, ainda ontem, né, nós refletíamos sobre a singularidade, né, sobre o que nos faz diferentes, mas ao mesmo tempo iguais, né? Será que essa multiplicidade que nós discutíamos anteriormente de nada serve porque precisamos ser normais? Uma sociedade que impõe uma normalidade me assusta, né? Politicamente falando, tá gravando, mas né? Jamais, como eu brincava com vocês em sala de aula, jamais, né? Eu adorava falar, olhando para as câmeras que eu brincava, né? Que as autoridades governamentais, o presidente, os governadores estavam me olhando, né? Então jamais eu iria questionar o sistema, jamais, né? Mas foram os normais que votaram, né? Nas últimas eleições. Não sei se votaram bem, né? Quem sou eu para julgar, né? Eu sou só mais um anormal que vai contra o sistema, né? Vai contra a maioria, né? Vai contra a normalidade das coisas. Porque é normal estabelecer um ídolo e depositar nesse ídolo, né, a crença de que todos os problemas serão resolvidos, porque este ídolo vai contra as anormalidades. Esse ídolo propaga a ideia de uma vida normal. Então eu irei seguir esta ideia, irei seguir este ídolo, irei personificar, né, ali polarizar, né, uma conjectura, irei acreditar com veemência, porque a normalidade é isso. Eu irei pensar sobre isso? Não preciso pensar sobre isso. Irei acreditar, irei seguir e pronto. Como uma verdade absoluta que está posta e isso resolverá todos os meus problemas. Será? Acredito eu, né? E por isso essa reflexão Foucaultiana, né? Michel Foucault, ele deu um curso no Collège de France, que é um texto, virou um texto, né? Esse curso, e foi chamado de Os Anormais, né? É dentro dessa perspectiva. Foucault, por exemplo, Foucault era homossexual. Talvez naquela época aquilo, né, era algo anormal. Mas isso não importava. Aí que está a questão. Será que nós estamos prontos para começar a entender as diferenças? Será que dentro dessa perspectiva de normalidade ou de anormalidade, nós iremos conseguir chegar na verdadeira reflexão do que é normal? Será que existe essa resposta? Né? Então, dentro desses pressupostos que eu começo a caminhar para o fim, né, da minha aula, e já deixo aqui o questionamento do nosso próximo texto, da nossa próxima reflexão. Nesses 2 minutos finais, hoje, diferente das outras aulas, não é que eu não vou abrir para perguntas. Nós iremos retomar essas perguntas na próxima aula. Eu irei encaminhar uma atividade para vocês pelo Google Formulário, como sempre.
tá? Só que a questão fundamental que eu quero que vocês comecem aí a refletir, a questionar sobre, a discordar do que eu estou dizendo, por favor, discordem, né? Mas pensem, né? Estabeleçam um processo de racionalização. E dentro desse processo de racionalização, comecem a refletir. O que é normal? Será que esse paradigma da normalidade existe? Será que a normalidade de fato é isso que dizem ser? Talvez, né? Só talvez. O normal é tudo, menos isso que dizem ser normal. Eu prefiro acreditar nisso. Então comecemos a pensar, e dentro dessa proposta de pensamento, eu irei partilhar a minha tela com vocês, né? Eu quero que vocês, temos só mais 1 minuto e pouquinho, né, da nossa aula, que o Zoom ele vai fechar. Eu quero que vocês vejam uma imagem. Deixa eu ver onde ela está. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. E é dentro dessa imagem que eu irei passar aí a nossa atividade. Vamos lá. Eu acho que enquanto eu estou gravando não dá para ver a imagem. Que saco. Isso é muito ruim. Não dá. Vamos tentar de novo. Enquanto eu estou gravando, eu não consigo abrir a imagem. Mas, enfim, eu vou anexar essa imagem, tá? No formulário que eu irei mandar para vocês. Nossa aula, temos mais 1 minuto até que o Zoom se encerre. O complemento dessa aula será o formulário que eu dou para vocês, todas as aulas, tá? Essa aula está sendo gravada para aqueles que não conseguiram participar online conosco, na sala de aula aqui. Irá assistir o vídeo, irá me encaminhar a atividade. Eu irei encaminhar o formulário